O mundo é dividido em dois tipos de pessoas: os jogadores e as peças. E você já sentiu isso sem ninguém precisar te explicar. Você entra num lugar e percebe que alguns homens nem precisam levantar a voz para dominar o ambiente. Eles não fazem esforço. Eles não imploram, eles não correm atrás. Mesmo assim, recebem atenção, recebem respeito, recebem convites, recebem oportunidades. Enquanto isso, você tenta fazer tudo certo. Você trabalha mais. Você é educado. Você é competente. Você tenta ser útil. E ainda assim, parece invisível. Como se seu valor nunca fosse suficiente para atravessar a porta que separa os comuns dos intocáveis. E aqui vem a verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Gente poderosa não se conecta com você por bondade. Ela se conecta por vantagem. Poder não responde à intenção. Poder responde à alavancagem. Você foi treinado para acreditar que networking é sobre ser simpático, ser verdadeiro, ser gente boa, criar amizade. Isso é o que te mantém fora do círculo. Porque pessoas poderosas não precisam de mais amigos. Elas precisam de ativos. Elas precisam de escudos. Elas precisam de alguém que resolva problemas. Elas precisam de alguém que aumente o poder delas. Maquiavel entendeu isso há mais de 500 anos. Ele não escreveu O Príncipe como um guia para homens maus. Ele escreveu como um manual para homens acordados. Ele viu que o ser humano é movido por 3 forças principais: interesse próprio, medo e vaidade. E se você ignora isso, você vira uma peça. Você vira um peão que trabalha para os planos de alguém sem nem perceber. Mas se você entende isso, você vira jogador. Você entra no jogo com os olhos abertos. Hoje você vai aprender como entrar no círculo de pessoas poderosas usando 13 leis maquiavélicas. Não são dicas fofas. Não é motivação. É psicologia real. E no final, você vai parar de olhar para um homem poderoso como se ele fosse superior. Você vai olhar e enxergar um sistema, um padrão, um mecanismo. E quando você entende o mecanismo, você controla a máquina. Mas presta atenção, isso não é sobre virar falso, é sobre parar de ser ingênuo. Porque a ingenuidade não te faz bom, ela só te faz manipulável. A maioria das pessoas falha porque se aproxima do poder com a mão aberta, pedindo. Elas entram num ambiente forte, tentando ser aceitas, tentando ser notadas, tentando provar valor. E isso é exatamente o que te coloca na posição inferior. Quando você entra pedindo, você já perdeu. Quando você entra tentando impressionar, você já está abaixo. Você precisa entender uma coisa: pessoas poderosas não respeitam esforço. Elas respeitam utilidade. Elas respeitam controle. Elas respeitam presença. Então vamos direto ao ponto. A primeira lei é simples e mortal. Nunca ofusque o mestre. O seu maior erro quando encontra alguém influente é deixar o ego dirigir. Você tenta mostrar que sabe. Você tenta provar inteligência. Você tenta exibir competência. Você pensa que isso te faz parecer forte. Mas para quem tem poder, isso te faz parecer perigoso. Porque muita gente poderosa é frágil por dentro. A identidade delas depende de serem as mais brilhantes da sala. E se você entra brilhando demais, você não vira aliado. Você vira ameaça. Você não é descartado por ser ruim. Você é descartado por parecer bom demais. É aí que você entende a lógica de Maquiavel. Se você quer entrar no castelo, você não chega com uma espada na mão. Você chega com um espelho. Você faz o rei se sentir rei. Você deixa ele brilhar. Você entrega a glória para ele e pega a influência para você. Quer um exemplo real? Quando você tiver uma ideia boa, você não diz, eu pensei nisso. Você diz, isso me lembrou algo que você falou antes. Ou eu acho que isso combina com a visão que você já tem. Você planta sua inteligência dentro do ego dele. Você não disputa palco. Você constrói o palco por baixo. Isso não é fraqueza. Isso é camuflagem. E camuflagem é o que permite que você chegue perto sem ser atacado. A segunda lei, esconda suas intenções. Um homem previsível é um homem controlável. Se eu sei o que você quer, eu sei como te usar.
Se eu sei que você quer dinheiro, eu te compro. Se eu sei que você quer aprovação, eu te manipulo com elogio. E o problema é que a maioria das pessoas entra perto do poder com os olhos gritando: eu preciso de você. Isso é o cheiro da carência. E carência é repelente para qualquer pessoa que vive em posição alta. Você precisa virar um enigma, um código, um homem que não entrega o próprio jogo no primeiro minuto. Você conversa sem pressa. Você não chega pedindo nada. Você não começa falando do seu projeto. Você fala do ambiente. Você fala de cultura. Você fala de algo que cria conexão humana sem revelar ambição. E isso confunde. Porque pessoas poderosas estão acostumadas com interesse explícito. Quando elas não entendem o que você quer, elas começam a pensar em você. Elas começam a te observar. Elas começam a te testar. E quem testa já está emocionalmente investido. A terceira lei: apele ao interesse próprio, nunca à misericórdia. Isso aqui separa os homens que sobem dos homens que imploram. Você precisa de uma oportunidade. E faz o quê? Conta sua história triste. Fala das suas dificuldades. Mostra o quanto você merece. Espera que a pessoa te ajude, porque é o certo. Só que poder não se move por moral. Poder se move por vantagem. Ajuda por pena é um peso. E ninguém no topo quer carregar peso extra. Então você nunca chega pedindo favor. Você chega oferecendo uma aliança. Só que a aliança não se vende como troca. Se apresenta como inevitável. Você descobre o que a pessoa precisa e vira a solução. Ela tem um problema que ninguém resolve? Você resolve. Ela tem um rival que ameaça a posição dela? Você vira escudo. Ela tem uma lacuna no time? Você vira peça-chave. E quando você não fala do seu sonho. Você fala do problema dela. Porque o mundo gira ao redor do ego de quem tem poder. E se você entende isso, você para de ser mendigo e vira parceiro. A quarta lei: a arte da ausência estratégica. Você vive num mundo de gente desesperada por atenção. Todo mundo responde rápido. Todo mundo está disponível. Todo mundo quer estar presente o tempo todo. E isso parece dedicação, mas na verdade é sinal de baixo valor. O que é abundante perde peso. O que é raro vira ouro. Pessoas poderosas respeitam tempo porque tempo é o único recurso que elas não conseguem comprar de volta. Se você entrega seu tempo fácil demais, você está dizendo que ele não vale nada. Então você precisa aprender a sumir. Não sumir de forma infantil. Sumir com elegância. Você aparece e é intenso. Você é presente. Você é útil. Você marca. E depois, você se retira. Você não fica grudado. Você não fica disponível como um funcionário emocional. Você tem vida. Você tem agenda. Você tem missão. Você cria uma sensação: esse cara não gira ao meu redor. E isso muda tudo, porque o poder respeita quem não implora por espaço. A quinta lei: o espelho de Narciso. Todo mundo é apaixonado por si mesmo. Até a pessoa mais humilde quer ser reconhecida, quer ser confirmada, quer se sentir especial. E a maioria das pessoas tenta se conectar falando sobre si, falando das próprias conquistas, tentando ser interessante. Só que gente poderosa não quer alguém interessante. Ela quer alguém que faça ela se sentir interessante. Então você vira espelho. Você aprende a refletir a energia dela. Se ela fala rápido, você acelera. Se ela é mais fria, você fica mais contido. Se ela usa metáforas de guerra, você fala em estratégia. Se ela fala em números, você fala em resultado. Isso cria uma sensação subconsciente de familiaridade. O cérebro dela pensa: ele é como eu. E quando alguém parece como você baixa a guarda. Você não precisa virar um bajulador. Você só precisa parar de lutar contra o ritmo do outro. Porque a conexão não acontece no que você diz. Ela acontece no que você faz o outro sentir. E quem controla o sentimento, controla o vínculo. A sexta lei: vire o guardião da informação. No passado, terra era poder. Hoje, informação é poder. Mas não qualquer informação. Informação útil. Informação que dá vantagem. Informação que protege. Pessoas poderosas vivem isoladas.
cercadas de sim, cercadas de gente que fala o que elas querem ouvir. E isso cria um problema. Elas perdem contato com a realidade. Elas precisam de alguém que traga o que ninguém traz: verdade, sinais, movimentos, alertas. Quando você vira o cara que chega com "eu vi algo que você precisa saber", você deixa de ser um conhecido e vira um recurso. Você vira olhos e ouvidos. Só que existe uma regra aqui. Você nunca revela suas fontes. Você entrega o ouro, mas mantém o mapa. Porque se a pessoa consegue a mesma informação sem você, você perde seu lugar. O objetivo não é ser informativo, é ser indispensável. A 7ª lei: o inimigo útil. Nada cria vínculo mais rápido do que um inimigo em comum. Isso é tribal. Isso é biológico. Se você quer se aproximar de alguém poderoso, descubra o que essa pessoa odeia, o que ela despreza, o que ela considera mediocridade, o que irrita ela, e alinhe sua visão, não como um reclamão, mas como alguém que entende a guerra. Você diz: eu também percebo isso. Você valida o inimigo. Você valida a luta. Você valida a narrativa interna da pessoa. E quando você valida a narrativa de alguém, você vira parte do mundo dela. Porque você não é só um contato. Você vira companheiro de trincheira. E trincheira cria lealdade mais rápido do que qualquer elogio. A 8ª lei: alimente a fantasia. Essa aqui é uma das mais cruéis e mais reais. Ninguém vive 100% na realidade. Todo mundo vive numa fantasia sobre quem é. O CEO agressivo quer se enxergar como visionário. O cara frio quer se enxergar como justo. O manipulador quer se enxergar como estrategista. E o seu trabalho não é destruir essa fantasia. Seu trabalho é fortalecer ela. Se ele quer ser o mentor, você vira aluno. Se ele quer ser rei, você vira cavaleiro. Se ele quer ser rebelde, você vira cúmplice. Porque quando você sustenta a fantasia de alguém, você vira um pilar emocional. E pilares emocionais são protegidos. Você não vira apenas útil. Você vira necessário para o ego da pessoa continuar de pé. E aí, você entende uma coisa que muda o jogo. Networking não é só conexão. É teatro. É papel. É leitura de ambiente. Quem não entende isso, entra como figurante. Quem entende, entra como personagem principal. A 9ª lei: alquimia emocional. Pessoas poderosas vivem sob pressão. Elas carregam empresa, números, risco, decisões. E a maioria das pessoas só adiciona mais peso. Chega com um problema, drama, urgência, cobrança. Se você quer entrar no círculo, você precisa ser o oposto. Você precisa ser calma, clareza, solução. Quando a pessoa estiver caótica, você fica estável. Quando ela estiver agressiva, você fica firme. Quando ela estiver confusa, você organiza. Existe uma frase que é praticamente hipnótica para quem tem poder. Tá resolvido. Eu cuido disso. Já está encaminhado. Você não imagina o quanto isso cria atração, porque não é sobre carinho. É sobre alívio. Quem alivia a mente de alguém poderoso, ganha espaço na vida dela sem pedir. A 10ª lei: assuma a formlessness. Seja água. Não tenha um ego rígido. Maquiavel admirava a raposa porque ela se adapta. O problema do homem comum é que ele quer ser ele mesmo o tempo todo. Ele insiste numa identidade. Ele insiste em "eu sou assim". E isso cria atrito com ambientes diferentes. Poder não gosta de atrito. Poder gosta de fluidez, de eficiência. Você adapta sua forma conforme o ambiente. Em um lugar formal, você vira formal. Em um lugar descontraído, você vira leve. Você não discute cultura. Você entra na cultura. Você não bate de frente com o mundo do outro. Você se encaixa no mundo dele e depois cria seu espaço por dentro. O espelho entra aqui de novo, mas agora é mais profundo. Você vira invisível até ser impossível de ignorar. A 11ª lei: crie dependência. Essa é a lei que transforma um contato em um lugar garantido. Se a pessoa pode te substituir com um anúncio no LinkedIn, você é descartável. Você precisa se tornar uma parte do sistema. Algo que, se tirarem, dá problema. Você escolhe uma área que a pessoa odeia lidar, mas que é vital. Você domina.
Você vira o cara que segura uma ponte. E quem segura a ponte não é chutado, porque se chutarem, tudo cai. Você não ensina tudo que sabe. Você não torna seu valor fácil de copiar. Você se torna raro, técnico, específico. Você vira aquela pessoa que, quando não está, faz falta. E quando você faz falta, você tem poder de negociação sem precisar pedir. A 12ª lei: controle as opções. O homem mais poderoso da sala não é o que grita, é o que define o menu. Se você quer ser respeitado por gente poderosa, pare de trazer perguntas abertas. O que você quer fazer? Isso é fraco. Isso é preguiçoso. Você chega com caminhos, você organiza o cenário, você dá 2 ou 3 opções. E a opção que você quer já vem como a mais lógica. Isso dá uma sensação de controle para o outro, mas o caminho foi você que desenhou. Você vira o arquiteto. A pessoa vira o rei que assina. E quando você faz alguém poderoso se sentir no controle, enquanto você controla o campo, você ganhou o jogo. E aí vem a 13ª lei, que é a lei que faz todas as outras funcionarem de verdade, porque sem ela, você vira só um bajulador inteligente e, no fundo, ainda será uma peça, não um jogador. A 13ª lei é a mais paradoxal e mais perigosa: autonomia radical. Porque para entrar no círculo do poder, você não pode precisar dele. Você precisa chegar inteiro, não faminto. Porque o poder sente fome como um animal sente sangue. E quando sente, ele te coloca na coleira sem você perceber. A 13ª lei é a autonomia radical. E essa é a lei que destrói a mente fraca, porque ela exige que você pare de mendigar por pertencimento. Se você precisa da aprovação de alguém poderoso, você já entrou derrotado. Se o seu corpo treme diante de uma pessoa influente, você virou fã. E fã não entra no círculo. Fã fica do lado de fora, esperando migalha. O paradoxo é simples. Quanto mais você quer entrar, menos você entra. Quanto menos você precisa, mais as portas se abrem. Pessoas poderosas passam a vida inteira cercadas de gente que se dobra, gente que ri demais, concorda demais, aceita demais, e isso cria uma solidão invisível, porque elas sabem que a maioria ali não está por respeito, está por interesse, está por medo, está por conveniência. Então, quando aparece alguém que não implora, alguém que não idolatra, alguém que respeita, mas não se ajoelha, isso chama a atenção na hora. Porque é raro. E o raro sempre tem valor. Autonomia radical significa que você tem um centro, você tem uma vida, você tem uma missão, você tem um código. Mesmo que seu reino ainda seja pequeno, ele existe. E isso muda seu comportamento inteiro sem você precisar fingir nada. Sua voz desce um tom. Seu olhar segura mais um segundo. Você não se apressa para agradar. Você não aceita qualquer condição só para estar perto. Você não entrega sua dignidade em troca de acesso. E é exatamente isso que faz o acesso vir até você. Agora entende o que Maquiavel realmente ensinava? Não era sobre ser mau. Era sobre ser lúcido. Ele olhou para o mundo como ele é, não como ele deveria ser. Ele viu que as estruturas que decidem quem sobe e quem some não são construídas com bondade. São construídas com estratégia, alavancagem e leitura de natureza humana. E é aqui que muita gente se engana. Vai dizer, isso é manipulação. Vai dizer, isso é frio. Vai dizer, isso é calculista. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O mundo te manipulou a vida inteira e você chamou isso de educação. Te treinaram para ser bonzinho, previsível, acessível, emocionalmente disponível, sempre tentando ser entendido. E enquanto você fazia isso, outros homens aprenderam o jogo real e passaram por cima. Essas 13 leis não são correntes, são chaves. E quando você aplica isso, tudo muda. Você para de ser invisível. Você para de achar que gente poderosa é um ser superior. Você começa a enxergar que são apenas jogadores que aprenderam as regras mais cedo. E o mais interessante é que, no fundo, eles estão sempre procurando alguém raro. Alguém que entenda o jogo sem babar por status. Alguém que saiba entrar no ambiente com calma, com precisão, com presença, com valor.
Esse alguém pode ser você. Mas existe um detalhe que quase ninguém aceita. Entender é fácil, executar é raro, porque executar exige disciplina emocional, exige você engolir o impulso de se explicar demais, exige você controlar a ansiedade, exige você não correr atrás, exige você sustentar silêncio, exige você aparecer com utilidade e não com carência. Então aqui está o ponto prático para você transformar isso em realidade a partir de hoje. Primeiro, pare de tentar ser interessante e comece a ser necessário. Quando você fala com alguém poderoso, não entre na conversa querendo impressionar. Entre querendo entender o que aquela pessoa quer proteger, o que ela quer expandir e o que ela teme perder. Todo poder tem medo. Todo poder tem uma dor. Todo poder tem uma fraqueza escondida. E se você enxerga isso, você tem acesso sem pedir. Segundo, reduza sua exposição. Você não precisa estar sempre disponível. Você não precisa responder na hora. Você não precisa provar que está animado. Energia desesperada mata respeito. Gente poderosa respeita quem se move com calma. Quem tem agenda, quem tem prioridades, quem não gira em volta dela. Terceiro, vire espelho e depois vire solução. Espelho cria conexão. Solução cria dependência. E dependência cria lugar garantido. O erro do cara comum é querer intimidade rápido. O cara tenta virar amigo. Só que amigo é substituível. Solução não é. Quarto, controle o menu. Em qualquer ambiente, o homem que traz estrutura vira referência. Quando você se torna a pessoa que organiza, que sugere caminhos, que traz clareza, você sobe de nível sem precisar de cargo. Você vira alguém que os outros consultam. E ser consultado é uma forma silenciosa de poder. Quinto, nunca se venda como inferior. Nem com palavras, nem com postura, nem com energia. Se você chega pequeno, você será tratado pequeno. Se você chega inteiro, você será testado. E se você aguenta o teste sem se quebrar, você entra. E aqui vai a verdade final que fecha tudo isso. Networking não é sobre conhecer pessoas. É sobre ser o tipo de pessoa que não pode ser ignorada. Você pode ter 1000 contatos e ser fraco, ou ter 5 conexões e ser inevitável. Porque no topo, não vence quem tem mais carisma. Vence quem tem mais valor percebido. E valor percebido é uma combinação de utilidade, escassez e controle emocional. Agora eu quero que você pense com sinceridade. Qual dessas leis você nunca usou? E por isso ficou do lado de fora? Foi tentar impressionar e acabar virando ameaça? Foi revelar intenção cedo demais e virar previsível? Foi pedir por pena ao invés de oferecer vantagem? Foi ser disponível demais e virar barato? Foi não ter autonomia e acabar parecendo fã? Comenta aqui embaixo qual lei mais te pegou, porque eu leio tudo e isso me mostra exatamente qual jogo você está vivendo hoje. E se esse vídeo te ajudou de verdade, um like e se inscrever no canal ajudam muito mais do que você imagina, principalmente agora no começo.